E aí, turma, eu sou o Robert Mello, gerente comercial da empresa Kaufer Equipamentos de Pilates. Já ajudei a transformar a vida de muitas e muitas pessoas que quiseram abrir um negócio de pilates de sucesso. Desde 2012 eu estou nessa jornada na Kaufer, fui o primeiro funcionário, o primeiro colaborador, contratei e treinei toda a equipe da Kaufer, que hoje fatura alguns milhões todos os meses, e eu também posso te ajudar a faturar mais no seu estúdio, no seu negócio de pilates, com estratégias que você pode aplicar no seu dia a dia e mudar o jogo. Simplesmente mudar o jogo e você colocar muito dinheiro dentro do seu bolso. E eu vou revelar tudo para vocês agora. Então acompanhem, fiquem atentos, pegue o seu caderninho, caneta e anotem tudo, que isso vai transformar o negócio de vocês. Vamos comigo. A partir de agora, gente, você vai saber se comunicar melhor com o seu cliente. Isso mesmo, o seu cliente que agora está mandando uma mensagem no seu Instagram, no seu WhatsApp, querendo um orçamento de um estúdio, de uma aula, de um estúdio não, lá na Kaufer é um orçamento de um estúdio. Com vocês é um orçamento de uma aula, de um plano. Então tem muito dinheiro em cima da mesa, gente. Tem muito dinheiro para pegar. E com essas estratégias que eu vou revelar para vocês, vocês vão conseguir converter mais clientes em vendas, em planos duradouros, que vai mudar o jogo de vocês. Eu costumo dizer muito que os vencedores têm tarefas e os perdedores têm desculpas. E a gente que está nesse jogo para ganhar, nem sempre a gente ganha, mas a gente tem que saber perder, aprender com o erro para evoluir no próximo jogo. Então esse é o jogo, você está aqui para ter essas tarefas e aplicar no seu estúdio, no seu dia a dia. E a primeira tarefa, anota no seu caderninho. Todos os grandes players do mercado digital, todo mundo que vende muito na internet, usam esses gatilhos. Esses gatilhos vai destravar a conexão com o seu cliente para você conseguir fazer muitas vendas. E o primeiro gatilho, que é o gatilho universal, é o gatilho da reciprocidade, gente. Antes de você querer vender, eu sei que a gente está aqui para falar sobre venda, mas antes de você querer vender, a gente precisa procurar fazer algo genuíno, entregar algo de valor para o nosso cliente, para que ele possa se interessar pelo nosso produto ou serviço. Então esse gatilho a gente chama gatilho de reciprocidade. Lá na Kaufer, vocês que compraram o estúdio da Kaufer, a gente ofereceu, por exemplo, um layout de sala, a identidade visual, vários conteúdos gratuitos para transformar a mentalidade de vocês, lapidar o conhecimento de vocês e vocês irem para o próximo nível. Então é exatamente isso. Quando a gente faz algo gratuito e algo genuíno para o nosso cliente, tem a lei do Newton que fala que tudo que vai, volta. Esse é o gatilho universal da reciprocidade. Então, dentro do negócio de vocês, dentro do estúdio de pilates de vocês, o que vocês podem entregar em um primeiro momento, quando esse cliente pediu o orçamento, pediu um preço da aula de pilates, qual o valor que você pode transmitir para ele ficar com vontade de fazer pilates com você? A gente chama também esse gatilho de isca. A gente entrega algo para depois colher o fruto. Então o que você pode fazer no seu estúdio de pilates? Dar essa isca, de repente alguma dica que já vai transformar uma batida de respiração, alguma coisa que você já vai compreender, entender, fazer algumas perguntas para o seu cliente, que você já vai melhorar a vida dele. E esse cliente já vai conseguir ver valor na sua aula de pilates. Então esse é o primeiro gatilho. Anote aí no caderninho o gatilho da reciprocidade. Então antes de vender, eu entrego algo de valor para conseguir conectar com esse cliente, ele se abrir um pouco mais e aí sim depois a venda acontece. O segundo gatilho é o gatilho do compromisso.
O gatilho do compromisso, como que ele funciona? Tudo que eu combino com o meu cliente, eu tenho que cumprir rigorosamente. Se eu anotei um horário com ele, eu preciso estar 5 minutos, 10 minutos antes desse horário. Tudo, exatamente tudo que a gente combinar com o nosso cliente, a gente precisa estar rigorosamente ali, disponível, pronto para ganhar esse compromisso com o cliente. Se eu não tenho esse compromisso com o cliente, como é que o cliente vai ter esse compromisso comigo? Me diz como? Não tem como, gente. Então assim, ó, não pode ter desculpa de faltar, furar a aula agendada com o aluno, não tem como. A gente precisa ter esse compromisso fiel, sempre. Tanto a gente que é dono do negócio, quanto a nossa equipe. Então, o nosso cliente ele precisa olhar para a gente no nosso negócio e ver que ele pode confiar, que ali tem um compromisso sério. Esse é o segundo gatilho. Terceiro gatilho, prova social. Mais do que você vender para o seu cliente, é mostrar a transformação que outras pessoas estão tendo fazendo aula de Pilates com você. Então, mais do que você vender, é o seu cliente vendendo para você. Imagina um cliente idoso que veio fazer aula de Pilates no seu estúdio de Pilates, que sentia muitas dores, principalmente para sentar, para dormir, e depois de fazer aula de Pilates com você, melhorou muito a sua vida, as suas dores sumiram, e você gravar com esse idoso aparecer no seu Instagram, no seu WhatsApp, um vídeo curtinho do seu próprio cliente falando da transformação que foi fazer Pilates com você. Então a prova social, esse gatilho ele é muito poderoso, porque mais do que você vender, é os seus clientes vendendo para você. Então isso você pode fazer com o idoso, isso você pode fazer com o gestante, isso você pode fazer com uma influencer, uma pequena influencer, um pequeno embaixador, um micro da sua região, do seu bairro, que está fazendo aula de Pilates com você, que vai conseguir trazer muitos alunos para dentro do seu estúdio. Então esse gatilho ele é muito poderoso e, acima de tudo, ele é muito eficaz. Então vamos revisar: reciprocidade, compromisso, prova social. Terceiro gatilho. Quarto gatilho, afeição. Esse gatilho, gente, da afeição, é um gatilho que vocês, fisioterapeutas, vocês já têm isso naturalmente. Vocês já têm essa afeição, esse zelo, esse cuidado com o cliente, com o aluno de vocês naturalmente. Essa empatia, esse entender o cliente de vocês, mas lembra que a gente tem que sempre pensar na venda, porque quando a gente fica amigo demais do cliente no momento da compra, provavelmente ele não vai comprar. Então esse gatilho você tem que ter o equilíbrio entre a conexão que você vai ter com o seu cliente, a afeição, o rapport, e o momento de fechar a venda, de pedir a venda, de falar sobre o negócio, sobre as formas de pagamento, os planos que seu estúdio tem, o plano anual, o plano semestral, o plano mensal, quais são os diferenciais que tem no negócio de vocês. Então você tem que ter o equilíbrio nesse momento, tá? Mas não só pensar na venda e no dinheiro, tem que pensar no qual o objetivo do cliente, por que ele está procurando o estúdio de vocês. Então, entender para atender é o quarto gatilho. O quinto gatilho, gente, quando a gente está com algum problema de saúde e a gente não consegue resolver, se a gente tem uma dor de joelho, uma lesão de joelho, uma dor forte no ombro e a gente não consegue resolver essa dor, a gente procura uma autoridade, um especialista. Quando a gente tem um problema com a justiça e a gente não consegue resolver, a gente procura um especialista, uma autoridade. Então esse quinto gatilho, o gatilho da autoridade, para você que trabalha com Pilates, é muito importante você ter em mente em que você tem que ser autoridade no seu negócio. O seu cliente, o seu aluno tem que ver você como a maior autoridade. Robert, como é que eu faço para ser a maior autoridade no meu estúdio de Pilates? A Kaufer tem mais de 50 conteúdos como esse.
Esse é um dos conteúdos que você está tendo aqui, um conteúdo de vendas, mas a Kaufer tem mais de 50 conteúdos, conteúdo de técnica, conteúdo de marketing, experiência do cliente, vários tipos de conteúdo, conteúdo de equipamentos, de pilates solo. Se você estudar esses 50 conteúdos que a Kaufer oferece para você dentro do nosso aplicativo, você já vai se tornar a maior autoridade na sua região. O seu cliente já vai ver para você, já vai olhar você como a maior autoridade. Então assim, Robert, como que eu faço para ser autoridade? Estudando, lapidando conhecimento. E gente, tem muito conhecimento gratuito. Além desses 50 conteúdos que a Kaufer oferece para você, tem o Pilates Flix, que são 3 meses dentro da plataforma. Tem o conteúdo da Forfísio, que é um conteúdo sobre gestão de estúdio de Pilates. Imagina você dominar todos os tópicos, todos os pilares. O pilar da técnica, o pilar das vendas, o pilar do marketing, o pilar da experiência do cliente, o pilar da parte financeira. O seu negócio vai ser o maior sucesso e você vai ser a maior autoridade no seu estúdio de Pilates. E o seu cliente vai perceber isso. O cliente vai perceber isso. E você naturalmente vai se sentir uma autoridade. 6º gatilho, e esse gatilho eu penso que é um dos gatilhos mais importantes que tem para vocês que estão abrindo, começando, inaugurando um estúdio de Pilates, porque muitas vezes os vendedores ou quem tem um negócio de Pilates, quem tem um estúdio de Pilates, está começando, muitas vezes fica com medo de pedir a venda. Muitas vezes fica com medo de pedir a venda. Passa os valores e não pede a venda. Passa os valores e não pede a venda. E tem uma pesquisa da Salesforce, que é um CRM americano, que fala que 78% dos vendedores que fazem follow-up, ou seja, eu passei um orçamento, após passar o orçamento, eu continuar falando com o cliente, com estratégia, não adianta falar de qualquer forma, com estratégia, e uma estratégia é escassez. Olha, eu consigo esse plano, eu consigo esse valor, eu consigo esse horário que você quer fazer Pilates é o horário mais buscado, é a última oportunidade, é a última vaga. Então esse é o gatilho da escassez, e você pode trabalhar o gatilho da escassez com o gatilho da urgência. Você pode empilhar os gatilhos. Robert, eu quero usar só um gatilho. Você pode fazer um empilhamento de gatilhos. Você pode usar o gatilho da prova social, você pode usar o gatilho da escassez, você pode usar o gatilho da urgência. A urgência é o último horário. Esse horário das 7 às 8 é um horário muito buscado. Vem aqui amanhã esse horário e garante esse horário para você não perder esse horário. Eu sei que ficou bom esse horário, que é o horário que você sai do seu trabalho. Você me falou que você sai do trabalho esse horário. Então o gatilho da escassez é um gatilho muito poderoso que faz o cliente sair de ponto A e ir para o ponto B. Esse gatilho é sensacional. Vocês já usavam algum gatilho? Qual gatilho que vocês usam? Qual gatilho que vocês já usavam? E qual gatilho que você vai usar mais agora, a partir de agora que você sabe esses 6 gatilhos? Vamos revisar. Primeiro gatilho, reciprocidade. Segundo gatilho, compromisso. Terceiro gatilho, afeição. Quinto gatilho, autoridade. Sexto gatilho, escassez. 6 gatilhos, gente, que todos os grandes players, o Wendel Carvalho, grandes players do mercado de Pilates também usam esses gatilhos para vender no digital, para vender no presencial. E a partir de agora, revise essas aulas, assista essa aula de novo, anote no seu caderninho e use a partir de agora, que vai fazer você vender muito mais no seu estúdio de Pilates. Vem comigo agora para as 6 chaves para abrir o coração do cliente em uma apresentação. E logo a primeira chave é: a gente precisa demonstrar, gente, que teve investimento naquilo que você construiu para apresentar de proposta. Porque você está lá no seu estúdio de Pilates, os leads, que são os futuros clientes. Robert, o que é lead? Lead é o futuro cliente. Lead é quem está pedindo um orçamento no seu WhatsApp,
no seu Instagram. Então eles pediram um orçamento para você. E aí você vai mandar o orçamento para esses leads. A gente precisa demonstrar que teve um investimento nessa proposta. A gente não pode simplesmente botar assim, ó, R$250. Se eu não mostro interesse, automaticamente eu mostro desinteresse. Então a gente precisa fazer uma proposta bem elaborada, com todos os diferenciais do negócio de vocês, o que tem no teu estúdio, qual o diferencial, qual a formação que você tem, a sua equipe, o que só tem no teu estúdio que não tem em lugar nenhum. Eu tenho certeza que tem. Isso tudo você vai agregando valor e o seu cliente ele vai conseguir visualizar isso, porque você vai destacar, você não vai falar só de preço, você vai falar o seu valor, a sua graduação, o seu ambiente, talvez aquela mesa de fruta fresca que você oferece como cortesia, aquele chazinho, né? Aqui no nosso estúdio a gente oferece uma cesta de fruta fresca, uma barrinha de cereal, um chazinho, tudo que você tem de diferencial, você precisa elencar na sua proposta. Todas as formas de pagamento, todos os planos, tudo, você precisa demonstrar que teve a sua logo, né, bem elaborado, para o cliente, nossa, ficar babando, olhar esse orçamento e ficar babando assim, nossa, foi feito com carinho, foi feito com zelo, teve uma apresentação. Então a primeira chave é: demonstre que teve investimento naquilo que você construiu, porque a sua aula tem valor e o seu cliente precisa perceber isso nesse primeiro contato. A segunda chave é: demonstre inteligência, pesquise em lugares incomuns. Quando você estiver conversando com seu cliente, com seu lead, na hora de negociar, muitas vezes você pode fazer o seguinte, você pode fazer assim, ó, segundo pesquisa suíça do pesquisador Robert Mello, foi constatado que esse método melhora muito as dores da coluna. Então você pode usar pesquisa científica, você pode mostrar as fontes do que você pesquisou, porque a pessoa vai ficar olhando assim, nossa, esse estúdio, nossa, ela é uma pesquisadora, ela usa as fontes para mostrar os benefícios do método para coluna, para escoliose, para joelho, para todo tipo de patologia. Então você pode demonstrar que você fez essa pesquisa. Isso ajuda muito, é a segunda chave que vai aproximando você do seu lead. A terceira chave é: interesse gera interesse. Mostre interesse e seja interessante. Isso é muito importante, gente. Vocês já perceberam quando a gente quer comprar alguma coisa e a pessoa numa clínica, qualquer lugar, num estúdio de pilates, num dentista, um médico, numa loja, que você precisa comprar algo e o vendedor, a pessoa está ali com a maior má vontade. A pessoa só responde, você perguntou, a pessoa responde. Se a pessoa responde, só responde assim. Então, se eu não mostro interesse, eu mostro desinteresse. Então eu preciso realmente estar interessado na busca do cliente. O que ele está buscando? Por que ele está buscando essa aula de pilates? Qual o objetivo? Ele mora perto do estúdio, ele trabalha perto, ele vai vir fazer essa aula sozinho, ele vai vir fazer aula com o seu esposo, com a sua esposa. Essas perguntas são de extrema importância. Tem mais uma pesquisa da HubSpot, que é um outro CRM americano, que fala que fazer de 11 a 14 perguntas em uma entrevista com o cliente aumenta a taxa de conversão em 80%. Então, quando eu realmente realizo perguntas para entender a necessidade do cliente, aumenta muito a minha chance de conversão. Por quê? Porque eu vou entendendo as necessidades desse cliente. Eu vou entendendo se ele mora perto, se ele trabalha perto. Se eu sei que ele trabalha perto, eu já sei que ele vai fazer pilates ou antes do trabalho, ou no almoço, ou depois do trabalho. Então eu vou oferecer o que ele busca. Se ele mora perto, talvez já tenha mais flexibilidade. Se ele é casado, talvez ele queira fazer com o seu esposo, com a sua esposa. Então vocês perceberam o quanto que é importante fazer boas perguntas? Se eu faço boas perguntas, eu tenho boas respostas. Essa é a terceira chave. A quarta chave é:
acredite no cliente e mostre que ele tem potencial. Muitas vezes, gente, as pessoas não acreditam nelas mesmo. E a gente pode fazer isso. Na Kaufer, a gente faz muito isso com vocês. Muitas vezes a gente faz muito isso com vocês que estão no momento de orçar o estúdio de Pilates. A nossa equipe acredita em vocês, mostra que vocês têm potência, mostra que vocês podem ter um futuro brilhante. E vocês no estúdio de Pilates, vocês podem fazer a mesma coisa, gente. Porque as palavras benditas fazem com que as pessoas tenham um resultado fenomenal. Muitas vezes a pessoa está ali fazendo uma aula e está com uma dor, está com uma hérnia. E aí a pessoa não faz aquele momento, tem uma hérnia. A pessoa pegou aquela hérnia para si. Parece que aquela hérnia é da pessoa. E a pessoa não faz o movimento. E você fala para a pessoa, olha, você pode fazer esse movimento. Você pode fazer isso. Isso aqui, se você fizer, você vai melhorar. Você acreditando no cliente, ele vai acreditar nele. Você falando, ó, se você fizer Pilates aqui 6 meses, eu garanto que você volta a jogar seu futebol. Eu garanto que você consegue pegar o seu filho de novo no colo. Eu garanto, esse método ele é garantido, é validado esse método. Mas vocês precisam acreditar no cliente. Essa força tem que vir de dentro. Porque se você acreditar no cliente, ele vai acreditar e ele vai fazer Pilates. E quanto ele mais fizer Pilates, mais dinheiro no bolso você coloca. Então é um looping sem fim. É um looping sem fim. Essa é a 4ª chave, hein? Vamos para a 5ª. 5ª, dê ao cliente o que ele precisa. Muitas vezes, num processo de vendas, pelo fato da maioria das pessoas estarem despreparadas, os vendedores estão despreparados e querem ficar empurrando. Muitas vezes o cliente, ele quer comprar uma lanterna, uma lâmpada para decorar o cenário. E muitas vezes o vendedor não tem essa lâmpada de decoração. E ele só tem aquela lâmpada tradicional. E aí você vai lá nesse estabelecimento para comprar a lâmpada e o vendedor fica empurrando a lâmpada. Muitas vezes vender é entender a necessidade e atender e falar, olha, eu não tenho essa lâmpada de decoração, mas eu sei onde tem. No local tal tem essa lâmpada. Só no fato de você indicar o local que vai ter essa lâmpada, esse cliente já vai confiar em você. Só que muitas vezes as pessoas ficam empurrando. E aí muitas vezes acontece isso, da classe dos vendedores ficar mal visto. Mas no mercado americano, que é um mercado que está muito mais perpetuado, que está muito mais em ascensão, um vendedor nos Estados Unidos, ele é muito bem remunerado. É uma profissão que você faz muito dinheiro. E eu acredito que aqui no Brasil, o nível de consciência das pessoas vai cada vez mais melhorando nesse sentido para venda o que é? Entender e atender. Entender e atender. Dar ao cliente o que ele precisa. Se o cliente entra em contato com um estúdio de Pilates seu e você não tem o que ele busca, vamos supor, ele quer um método de aula em grupo. Você trabalha com circuito. Olha, o meu modelo de Pilates é circuito. Eu coloco um aluno no Cadillac, um no Reformer, um no Barrel, um na Chair. Mas eu conheço um estúdio que trabalha só com aula de Reformer. Se o cliente já quer esse modelo de aula, você direciona, ou você fala, ó, no futuro nós teremos. Hoje eu não tenho, mas no futuro nós teremos. Então, a 5ª chave é dê ao cliente o que ele precisa. A gente não precisa empurrar nada para ele. A gente precisa fazer boas perguntas, entender e dar exatamente o que ele precisa. A 6ª chave, se você seguir exatamente essa ordem que eu vou passar para você, é a ordem do encantamento. Primeiro, qual a necessidade do cliente? Qual a dor do cliente? Segundo, fala da qualidade e do produto. Terceiro, valor. Terceiro, surpresa. Então essa é a pirâmide. Primeiro você vai entender a necessidade, qual a dor do cliente, o que ele busca. Sempre essa ordem. Qual a necessidade do cliente, o que ele busca. Segundo, depois que você entendeu, que você vai oferecer. Só que muitas vezes a gente inverte, a gente já passa o preço, a gente já quer falar do nosso serviço, do nosso produto. Não. Primeiro a gente vai entender qual é a dor, qual é a necessidade. Depois a gente vai falar qual é o nosso produto e qual é o nosso serviço. Só depois que a gente vai falar do preço.
Depois que eu falei do preço, aí sim, lá no final eu posso falar de uma surpresa. Olha, se você fechar um plano comigo, um plano anual, você vai ganhar um kit, o uniforme, a garrafinha e a meia do estúdio, para você ficar devidamente fardado, fardada. Você vai ser um aluno que vai ter todo o uniforme do estúdio de Pilates. Então lá no final do topo da pirâmide você pode dar um brindezinho. Você pode ter um mimo para o seu cliente. Por quê? Porque na nossa crença de brasileiro, o brasileiro gosta de ganhar, gente. Como a gente está vendendo no Brasil, a gente tem que entender a cultura e jogar o jogo dessa cultura. Por exemplo, a Calver exporta o nosso produto para fora do Brasil. Por exemplo, na Espanha, nos Estados Unidos e Portugal, já não tem essa crença de ganhar. E não tem a crença de barganha. Lá o português, você passa o preço uma vez, é aquele preço e acabou. Então lá fora, quando a gente exporta o nosso produto, o jogo é diferente, a negociação é diferente. A preocupação deles é sobre a madeira. Que tipo de madeira que a Calver produz? Então as preocupações são diferentes, as crenças são diferentes, a maneira de vender é diferente. No Brasil, o brasileiro tem uma crença, tem uma cultura, a gente tem que jogar o jogo do brasileiro para a gente converter e fazer muitas vendas. Tudo bem? Gente, vem comigo agora descobrir o segredo do vendedor que converte 2 vezes mais venda do que qualquer outro. Todo lugar que eu trabalhei sempre teve aquele vendedor que mais vendia e eu vou revelar esse segredo para você aplicar no seu estúdio, tudo bem? Então vem comigo para acompanhar esse segredo. Então todas as empresas sempre houve aquele vendedor que converteu o dobro do resto da equipe e eu precisava descobrir esse segredo e descobrir e vou revelar para vocês, hein? Gente, em sua abordagem, esse vendedor ele sempre fechava 3 portas. Quando fechada essas portas, a venda era praticamente garantida. O top vendedor ele investe tempo com quem realmente vale a pena. Por que ele investe tempo com um cliente que vale a pena? Porque todo lugar, gente, tem 3 categorias de leads. O lead quente, o lead morno e o lead frio. Todos os lugares têm isso. Você quer entender um pouco melhor? Por exemplo, assim, ó, num shopping. Num shopping, quando a gente vai no shopping, sempre vão ter várias pessoas no shopping, só que nem todo mundo vai estar com uma sacolinha de compra. Tem pessoa que vai ali na Renner, vai em alguma loja só para dar uma olhadinha e não vai comprar nada. E você, no seu estúdio de Pilates, vai acontecer isso também. E a gente tem que ficar em paz e saber que, olha, uma parte das pessoas vai pedir orçamento e nunca vai comprar. Nunca vai comprar. Esse é o lead frio. Vai ter o lead morno, que vai pedir orçamento, de repente no futuro esse lead vai comprar. E vai ter o lead quente. Esse lead quente, ele vai comprar agora, de você ou de algum estúdio concorrente seu. Então é muito importante você saber elencar quem é quente, quem é morno e quem é frio. E com essas 3 portas fechadas, você vai descobrir quem é o lead quente para converter e fechar o plano no seu estúdio, tá? A primeira porta é uma prioridade para você resolver esse problema? Você vai perguntar para o seu lead isso. É uma prioridade? Você já fez toda a apresentação, você já fez toda aquela pirâmide do encantamento, você já apresentou a sua proposta de valor, você já fez as perguntas, você já entendeu, você já fez todo o pitch de vendas. Agora você vai perguntar, é uma prioridade para você resolver esse problema? A segunda porta. Você consegue ver o seu problema sendo resolvido por essa solução? Você vai perguntar para o seu cliente isso. Você consegue ver o seu problema, sua dor sendo resolvida fazendo aula de Pilates conosco? Você concorda que o valor que irá investir é muito menor do que o custo de manter o seu problema? Então, se o cliente concordar, você vai falar para ele, nossa, você vai continuar com essa dor? Por apenas tantos reais você resolveu o problema. Então, você concorda comigo? Faz o cliente concordar com você. Porque se sair da boca do cliente, ele se compromete, ele fecha negócio. Então, assim, o top vendedor ele não perde quase nenhuma venda, tá, gente?
quase nenhuma venda. Então são 3 portas no final, que é o fechamento, essas 3 perguntas, que se você fechar essas 3 portas, você fecha negócio, fecha negócio, fecha negócio, fecha negócio. E assim você não perde venda e você não gasta tempo com lead frio. É amor ao próximo, amor ao próximo. Quando o lead for morno ou frio, amor ao próximo. Para quando vir o lead quente, você está com a frequência mais alta para converter esse lead. Então, outro detalhe que vocês podem fazer também no estúdio de Pilates, quando você tem equipe, por exemplo, você tem o seu estúdio e você tem equipe, é você premiar a sua equipe, os instrutores, com maior taxas de conversão. Por exemplo, você tem 2 instrutores, um instrutor ele consegue reter mais aluno que o outro. Esse instrutor, você pode, por exemplo, dar uma cestinha da Cacau Show, um ingresso no cinema, jantar num sushi, um Outback. Gente, às vezes são coisas simples que você faz com a sua equipe, que você consegue manter a equipe super engajada, super feliz, num ambiente super colaborativo. Mas você tem que fazer isso, você não pode deixar de fazer, tá? Na Kaufer 2020, nós levávamos quase 90 dias para fechar uma venda. Hoje, 2 dias a gente fecha uma venda. A nossa taxa de conversão em 2020 era 7%. 2024 a gente está 14%. O nosso faturamento era menos de 1 milhão. Hoje são alguns milhões. Com essas técnicas simples que, bem aplicada, você consegue fazer muita venda e colocar muito dinheiro no bolso, tá, gente? Então eu quero deixar no final uma frase para vocês que é: tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Quem falou essa frase foi Albert Einstein. E eu quero deixar um presente para vocês. Vai lá no meu Instagram, Robert Mello, me procura lá, vai estar um QR Code aqui. Vai no direct, lá no meu direct, escrevam a palavra compromisso. Quando você escrever a palavra compromisso, eu vou entregar o meu livro digital, que é Decifrando o Cliente Ideal. São 67 páginas desse livro. Como decifrar o cliente ideal. Você vai no meu Instagram, no direct, escreve compromisso. Quando você escrever compromisso, eu vou te dar esse presente para você estudar e aplicar e fazer muitas vendas, tá? Muito obrigado e pra cima! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso workshop Acelere o Crescimento do seu Estúdio de Pilates. Estratégias de marketing para aumentar o seu lucro em 5 passos. Meu nome é Andreia, sou líder de marketing da Kaufer Pilates e eu e minha equipe auxiliamos todos os meses diversos estúdios de Pilates no Brasil a crescerem e alcançarem seus objetivos por meio de estratégias práticas de marketing. Hoje vou compartilhar com vocês 5 passos essenciais para impulsionar o crescimento do seu estúdio. Vamos explorar cada um deles com exemplos reais e dicas que vocês podem começar a aplicar hoje mesmo. Estão preparados? Passo 1. Defina a sua marca e seu público-alvo. O primeiro passo é definir sua marca e conhecer o seu público-alvo. Sua marca é mais do que um logo, é a experiência que você oferece para o seu cliente. Então você tem que se perguntar: que imagem eu quero transmitir para o meu cliente, né? Que imagem a minha marca tem que transmitir para o meu cliente? Que imagem o meu estúdio tem que transmitir para o meu cliente? Quem é o nosso público, né? Quais são os objetivos do nosso público? Eles querem fazer Pilates por quê? Né? Eles querem se fortalecer, eles querem fazer uma reabilitação, né? Ao trabalhar com estúdios pelo Brasil, eu percebi que negócios que conhecem bem o seu público e refletem isso em sua comunicação conseguem atrair mais alunos com mais eficiência. Passo 2. Crie uma experiência única para os seus alunos. O segundo passo é focar na experiência do cliente. O que torna o seu estúdio especial? Como você faz o seu aluno se sentir acolhido e valorizado? Um caso interessante foi de um estúdio que criou uma ação bem simples. Aos sábados, as alunas podiam levar uma amiga para treinar junto com elas. Isso fez com que a taxa de conversão do estúdio aumentasse, mostrando que muitas vezes
ou ações simples geram grandes resultados. Surpreender seus alunos com algo especial é uma forma poderosa de criar conexão e fidelizar. Passo 3. Tenha uma presença forte no digital. No mundo de hoje, uma presença digital forte é indispensável. Suas redes sociais são a sua vitrine, a vitrine do seu estúdio. Aposte em conteúdos que eduquem e inspirem, como dicas práticas de Pilates, depoimentos de alunos e vídeos do dia a dia do seu estúdio. Não se esqueça do Google Meu Negócio para ser encontrado em buscas locais e use ferramentas como o WhatsApp para oferecer um atendimento rápido e eficiente para os futuros alunos. Já vi estúdios triplicarem a busca por aulas experimentais, ajustando a frequência e a qualidade das suas postagens nas redes sociais. Passo 4. Crie promoções estratégicas. O quarto passo é criar promoções estratégicas que atraiam os clientes certos. Um exemplo que acompanhei nos últimos tempos foi um cliente que aumentou o faturamento do seu estúdio em 30%, oferecendo aulas de Pilates, na verdade um pacote, de aula de Pilates com yoga e também massagem e funcional por um preço fixo. O segredo está em mostrar o valor do serviço antes de destacar o preço. Ofertas como essa criam uma percepção de exclusividade e aumentam as chances de conversão. Passo 5. Mensure e melhore continuamente. Por último, é fundamental medir os resultados de suas ações e melhorar continuamente. Pergunte-se: quantos novos alunos você conseguiu com uma campanha específica? Ou quais postagens têm mais engajamento nas redes sociais? Ou qual ação especial você fez que atraiu mais alunos? Qual que é a taxa de retenção dos seus alunos atualmente? Quantos alunos começam a fazer aulas e continuam fazendo aulas com vocês, Um estudo que acompanhamos recentemente identificou que os vídeos de depoimentos dos alunos geram mais engajamento, O dobro, na verdade, nas redes sociais, em comparação aos outros conteúdos que eles produzem. Então eles começaram a usar essa estratégia como forma de captação e também de prova social dos estúdios deles, trazendo isso como uma estratégia principal nas redes sociais. Então, mensure os seus resultados e entenda qual estratégia é a melhor para o seu negócio. Agora é com vocês. Escolha um desses passos e coloque em prática hoje mesmo. Pequenas ações podem gerar grandes resultados. Vamos juntos pelo crescimento do Pilates. Até a próxima! Olá, eu sou a Maria Lina, embaixadora da Calfe, fisioterapeuta, instrutora de Pilates com mais de 20 anos de experiência, sou especialista em coluna vertebral e em tratamento de dor crônica, além da idealizadora do método exclusivo Código Mobilização Neural no Pilates. É um prazer enorme estar com vocês aqui, alunos da plataforma Calfe, para compartilhar o meu conhecimento e minha metodologia com respaldo científico. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem deseja transformar seus atendimentos, a mobilização neural no Pilates. Essa abordagem é uma ferramenta poderosa para tratar disfunções neurais que estão na base de dores, como ciatalgia, tendinites, bursites, cervicalgias e tantas outras condições que desafiam o dia a dia profissional nosso no estúdio com os nossos alunos. Com o código Mobilização Neural no Pilates, você aprende a avaliar de forma assertiva, identificando a verdadeira origem da dor e aplicar os exercícios de Pilates ajustados ao sistema neural dos seus alunos. Tudo isso utilizando os incríveis equipamentos da Calfe. Esses equipamentos que vão oferecer precisão, conforto, são parceiros indispensáveis no desenvolvimento de movimentos que restauram a mobilidade, aliviam a tensão e vão promover resultados duradouros. Aprender essa metodologia vai além de tratar a dor. É uma oportunidade de se tornar referência na área, ganhar autoridade e elevar o padrão dos seus atendimentos. É a sua chance de oferecer soluções personalizadas com resultados visíveis desde a primeira sessão. Eu espero que essa aula inspire vocês a expandir seus conhecimentos e aplicar essas novas ideias no dia a dia do seu estúdio. Estão prontos para transformar vidas? Então vamos juntos! Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Lina, fisioterapeuta há 25 anos,
Quero parabenizar a todos vocês por estarem aqui na plataforma da Calfer, a maior empresa de equipamentos de Pilates do Brasil, onde eu tenho a honra de ser embaixadora da marca, trazendo aqui para vocês esse trabalho baseado em evidências científicas que se chama mobilização neural no Pilates. Primeiramente, eu vou terminar de me apresentar, né? Eu tenho 25 anos de experiência como fisioterapeuta e 24 de experiência em Pilates, tenho a formação clássica, tenho formação dentro de reabilitação, onde eu sou especialista em coluna vertebral e tratamento da dor. Então, eu venho trazer para vocês esse trabalho que eu já faço há mais de 20 anos. Em 1 hora, você vai sair daqui sabendo fazer uma avaliação, tá, do seu tratamento, do seu paciente, do seu aluno que tem dor, e já podendo trabalhar com aplicabilidade logo após essa aula. Então, eu quero te mostrar o quanto isso é importante, tá, para nós profissionais do movimento. Não vou dar spoiler nenhum, porque eu vou trazer isso tudo nesse conteúdo. Então, vem comigo e eu quero o seu retorno, tá? No meu Instagram, quero que você venha falar comigo, trazendo os seus resultados. Nós vamos estar falando dos seus resultados assim que você terminar essa aula. Então, vamos aqui comigo. O trabalho interessantíssimo dos nossos nervos, porque nós, quando falamos em dor, muitas vezes a gente pensa. A gente vem da faculdade com aquela coisa de anatomia, de articulação, de músculo, de contratura, de tendão, não é mesmo? Tendinite, bursite, epicondilite, hérnia de disco. E a gente, sinceramente, se esquece do nosso sistema neural, que é o que comanda 100% das nossas funções. Então, todas as nossas articulações, músculos, tendões, ligamentos, fáscia, víscera, todo tipo, inclusive, de lesão e contratura, elas são comandadas também, ou até mesmo as lesões são continuadas aí por muito tempo, por causa do nosso sistema neural. Vamos ver como que isso funciona. Como assim, Marilena, a pessoa tem lesão durante anos, porque ela tem 10, 20, 30 anos de dor, então ela tem lesão? Vamos ver que a ciência já demonstra que não é bem assim. Então, por que que aquele indivíduo que teve uma hérnia de disco, teve uma lesão há 10, 20 anos, continua tendo uma dor hoje em dia? Porque existem as dores crônicas. Vamos estar falando sobre isso agora. Então, vamos relembrar aqui. Quem é o nosso público no Pilates? Gostaria que você me respondesse se alguma dessas questões tem a ver com o seu dia a dia. Alunos que te procuram porque tinham uma vida sedentária. Tem alguém aí que tem esse tipo de público? Eu acho que é a grande maioria, né? Porque existe uma ilusão de que o Pilates é fácil. Então, eu estou muito tempo sem fazer exercício, eu vou fazer Pilates. Sabe de nada inocente, né? Chega lá, acha que é só alongamento. Então, grande parte desse público que procura uma atividade física, muitas vezes vem para o Pilates como uma forma assim de trampolim, de começar o Pilates para depois ir para alguma atividade. Não é isso que acontece aí com você? Assim, por exemplo, como os obesos, que muitas vezes se sentem mal dentro de uma academia, né? Porque se sentem discriminados, ou porque na academia tem muita gente já sarada, e aquele indivíduo não vai querer ir para uma academia e ele procura o Pilates. Vamos ver por que isso tudo tem a ver com o sistema neural. Fica aí comigo, tá? Os idosos que buscam muito Pilates, devido à questão do próprio envelhecimento, por quererem um terapeuta, um profissional do lado, né? Porque tem menos atrito, menos tração. Então, esse público busca muito o método Pilates. Creio que vocês estejam vendo muito dos clientes de vocês aqui, não é mesmo? Pessoas que têm má postura. Então, o Pilates tem uma fama de que, e é verdade, de que ele corrige e organiza a postura. Estresse, pessoas que são estressadas, que acham que o Pilates vai relaxar. Vamos vir comigo. Sono e a questão da alimentação. Só esse slide, gente, eu poderia ficar 1 hora aqui falando desse slide, né? Da complicação que cada tipo
de pessoa traz para a gente e de como isso influencia o sistema neural. A questão do sono é extremamente importante. Já posso dizer para que vocês colocarem isso na avaliação de vocês. Na verdade, a minha intenção com esse curso, com esse mini curso, com essa introdução, é que vocês já saiam daqui colocando algumas observações na avaliação de vocês, porque isso é extremamente rico. Eu costumo dizer que quando você vai a um curso, tá? Se você sai desse curso com algo para acrescentar na sua avaliação, que vai te trazer valor, que vai modificar o teu trabalho, a entrega dos seus resultados, esse curso já valeu a pena. Então, eu já quero entregar aqui para vocês um conteúdo de valor. Coloque aí na sua avaliação, se você não tem, como está o sono e a alimentação desse cliente. Porque se esse indivíduo não dorme bem, isso é um grande mantenedor da dor e da dor crônica. Então, você vai precisar orientar esse aluno, tá? De que ele procure um médico, ou que seja um médico integrativo, se não tiver necessidade de remédios fortes, eu sempre sugiro algo mais leve para começar. Inclusive, o Pilates auxilia muito, né, pela questão de ser uma atividade física, liberação de dopamina, relaxamento, oxigenação. Então, não adianta também o cliente procurar ajuda se ele tem um sono péssimo, tá ok? Da mesma forma, a alimentação. Eu não vou entrar aqui do ponto de vista nutricional, até porque eu não sou nutricionista, mas eu trabalho junto com nutricionistas funcionais que mostram isso em termos de evidências também, o quanto existe alimentação que podem ser maléficas para alguns indivíduos, né? Esse indivíduo pode ter alergias, intolerâncias, e isso pode estar aumentando essas inflamações, essas dores e até mesmo uma doença autoimune. A gente já tem estudos que mostram como a alimentação pode desencadear doenças autoimunes, beleza? Então, a gente precisa colocar isso na nossa avaliação. Movimento repetitivo, a quantidade de clientes que nós vemos aí que trabalham em movimentos repetitivos, inclusive estáticos. A gente acha que o movimento repetitivo só diz respeito ao movimento, mas diz também a posturas estáticas. Motoristas, pessoas dentistas, cabeleireiros, pessoas que ficam muito tempo sentadas numa posição só, vêm a ter lesão por esforço repetitivo. Também chamada de DORT, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. São pessoas que normalmente nos procuram e muitas vezes, né, com dores crônicas. Tudo isso, não queria dar spoiler, mas todos esses indivíduos a gente vai trabalhar com mobilização neural no Pilates. Vou mostrar para vocês o benefício ali na frente, tá? Clientes que se automedicam, ou até mesmo aqueles que procuram saber o que o vizinho faz. O que o vizinho faz que eu poderia fazer? Então, esse tipo de público que nós atraímos e nós precisamos estar orientando desde a avaliação. Eu costumo dizer que a avaliação é a parte mais importante do processo, porque se você avaliar bem, se você avaliar direito, tá, você já vai saber, estar sabendo que esse indivíduo, ele está sendo bem orientado e vai ter um ganho, né? Ele vai ter um benefício. Indivíduos que não vão ao médico. Normalmente a gente recebe esses clientes, né? Principalmente porque nós hoje somos profissionais de primeiro contato, então nós precisamos nos atualizar e nos preparar, não só para ver o indivíduo como um aluno de Pilates, mas como aquele indivíduo que vai precisar muitas vezes de um trabalho multiprofissional. Então, nós precisamos estar prontos para entender o que aquele indivíduo tem e para que médico ou que profissional a gente vai direcionar. Costumo dizer que você não precisa saber cardiologia, pneumologia, angiologia, ginecologia, obstetrícia, mas a gente precisa saber o básico para que a gente possa orientar esse profissional, esse aluno, para o profissional ideal para que possa nos ajudar, né? Por exemplo, num caso de um cliente que tem a escoliose, muitas vezes a gente vai precisar indicar para um médico, para um profissional que trabalha com órtese, né? Vamos precisar, nós que trabalhamos só com Pilates, indicar para um profissional, um fisioterapeuta que trabalhe com exercícios específicos de escoliose, ou até mesmo a gente se preparar para isso. Então, muitas vezes, a gente não consegue dar conta de um cliente sozinho, tá? Quanto mais a gente vai se especializando, mais a gente vai poder cobrar pelo nosso serviço, porque melhor vão ser os resultados, mas também
a autoridade traz a responsabilidade. Então, se você quer ser uma autoridade, já se prepare para estudar, né? Estudar, se tornar uma autoridade, receber mais, conseguir mais casos difíceis e ter que estudar, tá ok? E se ter sempre colegas para apoiar, que a gente não consegue ser feliz sozinho, ok, gente? Pessoas que procuram ajuda, mas demoram, então são aquelas pessoas que chegam até a gente com vários problemas associados. Mais uma vez, a gente precisa saber ter uma boa avaliação, e vou te explicar mais para vocês como fazer isso. Aqueles indivíduos que não fizeram pilates ou fizeram academia, que nunca fizeram uma avaliação, então faziam exercícios de qualquer forma, e aí a gente já entra em cadeias neuromiofaciais. Eu recebo muitos clientes com desequilíbrios musculares que vêm a causar lesões, a própria tendinite, bursite, lesões por esforço repetitivo, cervicalgias, muitas vezes vêm de descompensações causadas até por atividade física inadequada, além de esforço físico, né, de esforço repetitivo. E a falta de orientação domiciliar? Eu costumo dizer que eu não vendo pilates, eu vendo orientação. Eu vendo orientação 24 horas. Então, aqueles clientes que vêm até a mim, isso aí é uma dica importante. Uma forma de fidelizar é você saber o que aquele indivíduo tem e orientá-lo, né? E se colocar à disposição. Isso é muito interessante porque você vai vender, além de exercícios de pilates, você vai vender resultado. E isso as pessoas compram e compram felizes. Eu estou aqui para mostrar para vocês como aumentar a sua autoridade como um profissional, né, que trabalha com coluna vertebral e que trabalha com dor, beleza? Vamos lá. Então, durante muito tempo, a gente pensou que a falta de mobilidade, por exemplo, acontecia devido a quadros posturais, articulares, musculares. Vamos falar lá de faculdade, né? Vamos falar um pouco dessa falta de mobilidade, porque quantos clientes chegam até vocês com falta de mobilidade? Praticamente todos esses clientes que eu falei ali atrás, obesos, idosos, pessoas que estão sedentárias, pessoas que estão sem orientação, que fazem exercício sem orientação. A gente vê muitos clientes que vêm de academia, né? Que fazem crossfit, que fazem musculação, que chegam extremamente rígidos, e o Pilates é uma ótima forma também, tá, gente? É uma ótima atividade para equilibrar esses atletas. Hoje em dia a gente vê muitos atletas procurando Pilates, atletas de tênis, de musculação, de halterofilismo, de corrida, procurando Pilates justamente para evitar lesões, não é mesmo? Só que a gente se baseava muito em problemas posturais, articulares, musculares. Quando começou a se trazer estudos de fora, né, com Busquet, com Suchard, com Goodelive, começou -se a falar de cadeias musculares, cadeias neuromiofaciais, e aí veio também de 10 anos para cá a questão das fáscias, veio o estudo, né, de como a fáscia, nós temos a fáscia de movimento, a fáscia mais de sustentação, a fáscia de proteção, as fáscias viscerais, como que as fáscias, né, vêm a trabalhar também de forma a manter a dor ou melhorar a dor. Nós entendemos hoje que o tecido facial que antes se ignorava ou até mesmo não sabia-se que existia, como que ele é rico em terminações nervosas livres, não é mesmo? Como que ele é rico em Pacini, Ruffini, células especializadas de pressão, de dor. Então, como o sistema neural, ele está ali o tempo todo em todas essas estruturas, mantendo a nossa postura, mantendo as nossas articulações, a função das nossas articulações, das contraturas musculares. Hoje em dia a gente sabe como que o sistema nervoso, não só por meio de aferência e eferência, mas por meio do estresse, né, vem a manter dores crônicas, e como que o Pilates, de uma forma geral, ajuda esses indivíduos a relaxar, a melhorar, aumentar o sistema nervoso parasimpático, dar uma diminuída na hiperativação do sistema nervoso simpático, esse indivíduo fica mais relaxado, melhorar suas contraturas, mas aqui nesse curso a gente está indo de forma mais específica, falando do tecido neural
principalmente um tecido que a gente deixa tão negligenciado, que é o sistema neural periférico, que é justamente o que nós vimos lá no começo do vídeo, esse sistema neural que parte do cérebro para a medula até a ponta dos dedos, passando por todo o corpo, inclusive pelas vísceras, né? Que também são responsáveis por grande parte da dor. Mas a gente não vai se aprofundar aqui hoje no sistema postural, articular, muscular, de cadeias neuromiofaciais e viscerais. A gente hoje vai se concentrar mais no sistema neural. E posso garantir para vocês que o Pilates, até mesmo sem vocês saberem, vocês estão trabalhando demais o sistema neural e não sabem. Que muitas das vezes que esse indivíduo vai embora do seu estúdio, eu tenho certeza que você traz benefício para esse cliente, que muitos dos seus clientes saem sem dor, você não está trabalhando o sistema de fáscia, só o sistema articular, postural. Muitas vezes, grande parte das vezes, você atingiu o sistema neural e não estava sabendo sobre isso. Não estava consciente de que ele saiu, porque você trabalhou ali a mobilidade neural e você nem sabia. Mas, Maria Lina, se eu trabalho a mobilidade neural, por que é importante eu saber o seu curso? Porque você vai saber de forma específica a trabalhar de forma integral aquele paciente que tem dor, né? Então, aquele paciente que tem dor no ciático, que você não melhora, inclusive casos agudizados, você pode melhorar no Pilates, aquele indivíduo que você chega lá e você não sabe o que fazer com ele. Você fala, eu vou ter que levá-lo direto para fisioterapia, ou eu vou perder esse cliente, né? Você não precisa perder esse cliente. Então, é claro que você vai avaliá-lo, muitas vezes ele vai precisar de uma fisioterapia, mas você, dentro do Pilates, já pode trabalhar o sistema neural, e eu te garanto que, assim, mais de 90% dos casos que eu vejo com os meus clientes e com meus alunos, vários mentorados que eu tenho, o quanto eles melhoram desde a primeira sessão. Então, é isso que eu quero que você faça a partir de hoje, tá? E aí eu trago para você uma revisão de literatura, tá? Sistemática, com mais de 3.200 clientes de 20 a 80 anos de idade. E o que foi interessante? Esse perfil foi feito o seguinte, foram pego 3.200 pessoas sem dor nenhuma, e foi feita ressonância magnética nesses indivíduos de 20 a 80 anos. E essas pessoas não tinham dor. Olha que interessante, tá? O que esse estudo mostrou? Que a partir dos 20 anos, 30, 40, 50, 60, quanto mais idade, mais alterações na ressonância magnética esse indivíduo vai tendo. Artrose, hérnia de disco, abaulamento discal, protusões e até hérnias extrusas. E foi visto, olha que interessante, hérnia de disco, clientes de 20 anos, alunos de clientes de 20 anos, 37% tinha hérnia de disco, sem dor. Olha quantos clientes de 80 anos tinham hérnia de disco, 96% tinham, e não sentiam dor. Da mesma forma, olha a questão do abaulamento, 30% dos clientes de 20 anos, 84% dos clientes de 80 anos. Protusão, até 43% dos clientes de 80 anos tinham protusão. E esse estudo mostra o seguinte, que a hérnia de disco, o abaulamento, a protusão, muitas vezes nada tem a ver com a dor que o indivíduo está sentindo. Mas o que normalmente o profissional faz? Tá com alguma dor irradiada? Manda fazer exame, ressonância magnética, aparece lá uma hérnia de disco, o problema é da hérnia. Será que o problema é da hérnia de disco mesmo? Será que você não vai ficar aí 10, 20, 30, 40, 50, 60 sessões tratando a hérnia de disco e não vai ter resultado? Ou tratando uma artrose de coluna e um ciático e não vai ter resultado? Uma dor neural vindo do pescoço irradiando para o braço? Já aconteceu com você trabalhar 10, 20, 30, 40 sessões e não ter tanto resultado? Ou então aquele indivíduo que melhora, piora, melhora, piora? Então, provavelmente, tá? O problema não era o seu tratamento, no sentido de uma incompetência, mas sim o problema não estava na hérnia de disco, estava possivelmente num tecido neural. Vamos ver como que a gente tem essa diferença, tá? Ver essa diferença não é por exame,
é por avaliação. Tá vendo como é importante? Então, na Associação Internacional para o Estudo da Dor, ele diz o seguinte, que o conceito de dor é uma experiência sensitiva e emocional. Olha o quanto também a dor não tem a ver com o sistema neural, de estresse, ansiedade, depressão, né? Sabe-se hoje por artigos científicos, por exemplo, que a fibromialgia ela está diretamente relacionada a pessoas que tiveram trauma de infância, a pessoas que têm depressão, pessoas que têm angústia profunda, né? Síndrome do pânico e por aí vai, né? Então, antigamente a gente achava que, lembra que eu falei ali no começo, que aquele indivíduo tem 20 e 30 anos de dor e muitas vezes a pessoa pensa que ainda existe uma lesão? Não. Muitas vezes é um distúrbio nociceptivo e que também tem muito a ver com terminações nervosas livres, que muitas vezes estão rígidas e sem mobilidade. E aí, esses nervos, eu não queria dar spoiler, né, mas que estão rígidos e sem mobilidade, acabam trazendo aferências e eferências nocivas, né? Os nervos ficam com disfunções de recepção e envio de neural. E aí começa a trazer sensações de dor que ficam perpetuadas no sistema neural e aí vira um ciclo. E aí a gente tem como trabalhar isso, tá? Com atividade física, e hoje em dia todos os guidelines de dor e de coluna dizem que o exercício físico é fundamental para quem tem dor. Então, gente, é um desafio, né? Porque a pessoa que tem dor, muitas vezes, ela tem o quê? Também medo da dor, né? Ela tem cinesiofobia. E é um desafio nosso começar a levar aquele indivíduo para a dor, com dor para atividade física. E o Pilates é uma excelente via de acesso para iniciar a atividade física. E com essa estratégia que eu vou passar para vocês, você vai ver melhora desde a primeira sessão, o que vai ser ótimo para o cliente, porque ele vai começar a perder dor, o medo da dor. O cliente, muitas vezes, ele vai para a primeira sessão, muitas vezes não, mais de 90% das vezes que tem dor, com medo do alongamento, com medo do fortalecimento. Por quê? Porque muitas vezes ele foi para outras atividades. Vocês podem perguntar, quantos clientes de vocês que chegaram a vocês para fazer Pilates já tentaram outra atividade e pioraram? Né? Então, o nosso objetivo é fazer com que ele perca o medo da dor. Como assim? Não tendo dor após o exercício. Então, vocês vão poder trabalhar com o método Pilates, associado à mobilização neural, que vocês vão ver como esse indivíduo na primeira sessão já vai estar melhor e vai perder esse medo, o que vai facilitar para vocês, tá? Então, vocês vão conseguir ter mais clientes e segurar esses clientes com vocês. Então, vamos lembrar aqui sobre o nosso sistema nervoso? Relembrando o nosso sistema nervoso, né? O quanto é importante a gente relembrar o nosso sistema nervoso, porque a gente muitas vezes esquece, justamente o que eu estava falando naquele primeiro momento, o sistema nervoso, ele é o rei, ele manda em tudo, desde as contraturas que permanecem, até a dor crônica, até se a pupila vai dilatar, se ela vai contrair, até a nossa vasodilatação, nossa vasoconstrição. Então, nós vivemos o tempo todo aqui, né, em função do equilíbrio do sistema nervoso central, que é o cérebro, medula, né, o nosso sistema nervoso periférico, que é tão negligenciado, e grande parte das dores que a gente tem é devido a esse sistema nervoso periférico, que a gente não sabe trabalhar ou trabalha de forma errada, né, sem querer, ou até mesmo a gente ignora esse sistema neural. A gente fica muito de olho na contratura, na mobilidade, no fortalecer, 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 e alongamento, alongamento, alongamento. E existe uma forma avançada de se pensar em trabalho com pessoas com dor, e não só mais alongamento, mobilidade e fortalecimento. A gente tem que colocar no auge o sistema neural. Então, a partir de hoje, vocês me prometem que todo cliente que vocês forem atender com dor, seja uma tendinite, uma bursite, uma doença ocupacional relacionada ao trabalho, uma lesão por esforço repetitivo, um ciático, um indivíduo que seja rígido, que tenha a musculatura dura, aquele que você alonga, ele piora, né? Ele melhora, piora. Vocês vão pensar, em primeiro momento, no sistema neural, tá bom? Depois vocês pensam no resto.
Então, nós temos aí, né, todo o nosso tecido, sistema nervoso, até o tecido conjuntivo caminhando juntos. Né? Então, nós temos aqui as meninges, a medula, né, as estruturas de ligação dos nervos periféricos, vou estar mostrando tudo aqui no próximo slide. Olha que interessante, a nossa medula, ela está dentro do nosso canal medular, e a nossa medula, ela é presa a canal medular por ligamentos denticulados. Olha que interessante. Vocês sabiam que o indivíduo ele pode ter grande tensão nessa medula, tá? Devido à tensão desses ligamentos denticulados? E esses ligamentos denticulados, vamos voltar para o slide anterior. Olha o que acontece. Eles saem, né, da medula, seguram no canal medular e tem toda a face ali, toda a estrutura da face interligada com os nervos que saem dos forames e vão para as periferias do corpo, inclusive para as vísceras, para as articulações e para os nervos, e para distalmente os nervos periféricos. Então, quando você está alongando uma perna, pensa aqui comigo, vou mostrar aqui para vocês. Mais um slide, falando de neurodinamismo. Olha isso. Olha o que acontece com os nervos quando você alonga a ponta do dedo até a perna, até a coluna. Todo o nosso sistema neural, quando você puxa uma ponta, a ponta do dedo da mão, ele puxa a ponta do dedo do pé. Quando você alonga uma cervical, você está puxando a ponta do pé. Tudo interligado pelo sistema neuromiofacial também, pelo sistema neural. O que isso quer dizer? Qualquer alongamento que você faça, inclusive no membro inferior, você está puxando aqui, ó, os ligamentos denticulados e a medula. Então, se alguma parte desse sistema neural tem pouca mobilidade, você vai estar machucando esse sistema neural. Se alguma parte dessa medula está mais aderida, se algum ligamento desse está mais aderido, você vai estar machucando esse sistema neural. Por isso que muitas pessoas têm hipersensibilização neural. É aquele indivíduo que qualquer tipo de alongamento piora, é o indivíduo que melhora, piora, melhora, piora. Então, se você continuar fazendo alongamento, né, num indivíduo que tem esse sistema neural rígido ou aderido, você vai continuar magoando, machucando e piorando essa dor, tá? Então, vamos ali à frente que eu vou explicar mais um pouco para vocês sobre essa questão do que a gente chama de neurodinamismo. Porque o tecido neural, ele tem uma mobilidade. E sabe qual é o desafio? O tecido neural, ele não tem a mesma mobilidade que o tecido muscular. Então, quando a gente está falando de um bailarino ou um professor de yoga como este, né? Ele, durante anos e anos, ele foi desenvolvendo a mobilidade desse sistema neural. Mais um indivíduo que é sedentário, mais um indivíduo que é obeso, mais um indivíduo que é idoso, mais um indivíduo que fez uma cirurgia, ele vai ter uma debilidade na mobilidade desse sistema neural. Então, isso que a gente tem que pensar, até mesmo pessoas que fizeram cirurgia, tá? Porque a cicatriz pode causar uma dificuldade de mobilidade desse nervo, ou até pode ter causado uma lesão nesse nervo. Isso aí é mais profundo, a gente vai falar mais para frente. Tá? Quando que a lesão, né, uma cicatriz pode ser tóxica e está causando dor nesse indivíduo. E muitas vezes você trabalha essa cicatriz e ele melhora dessa dor. Por quê? Você trabalhou ali, não a cicatriz, o tecido neural, que parou de enviar informações erradas de dor para o sistema neural, para o sistema nervoso. Olha que interessante, né? Então, essa neurodinâmica é hiper importante para manter essa homeostase dentro e ao redor do sistema nervoso. E olha que interessante, vocês já ouviram falar que o nervo tem nervo? Pois é, existe um nervo nervorum. O nervo nervorum é um nervo que trabalha a autoproteção sensorial do nervo principal. E esse nervo nervóreo, ele trabalha na proteção contra, olha só, alongamento ou pressão excessiva. Então, muitas vezes, quando se vai fazer um alongamento nesse indivíduo e ele tem um problema neural até de falta de mobilidade, o nervo nervóreo, ele que é agudizado. E ele manda uma informação de dor, como se fosse uma lesão, para aquele indivíduo não alongar mais.
Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esse indivíduo começa a ter uma hipersensibilidade, anotem aí, uma hipersensibilidade nervosa devido ao nervo nervoro. E aí a mobilidade neural trabalha o quê? Acalmar o nervo nervoro, né? Fazer com que ele fique calmo e pare de enviar justamente esses estados, né, de dor, que não tem lesão ali, e sim hipersensibilidade. E outra coisa que é extremamente importante, anotem aí, é vocês entenderem que 30%, tá, do oxigênio que a gente respira vai para os nervos. O nervo, ele é extremamente carente de oxigênio. Quantos minutos a gente fica sem respirar? Quantos minutos um indivíduo fica sem oxigênio, sem morrer? Vocês notaram? 3 minutos, 1 minuto, 4 minutos, um super atleta que mergulha a profundidade? Porque o nosso sistema, ele não vive muito tempo sem oxigênio. Então, o que que acontece se você está pegando um nervo que já está ali comprimido, que já está ali aderido, que já está ali com edema em volta dele, né? Sem oxigenação ou com pouca oxigenação, e você vai fazer um alongamento lá de 30 segundos, 1 minuto. Quando você faz um alongamento estático, você está diminuindo a oxigenação desse nervo. Então, é mais um problema, né, de que você está, entre aspas, maltratando, matando, querendo matar esse sistema neural que já não está eficiente, né, com esses alongamentos. Então, como que você vai saber se existe... Que tipo de comprometimento é? Poxa, Maria Helena, como é que eu vou saber se é a hérnia de disco que está dando essa dor ou se é uma hipersensibilidade do nervo, né? Ciático, femoral, o nervo mediano, que é o que a gente tem mais comprometimento, que é o que irradia pelo braço, vem até o dedo. Muitas vezes o nervo mediano dá dor aqui no peitoral, muitas vezes dor na escápula. Então, aquele indivíduo que tem dor em escápula, né, aquela dor que parece ser tendinite no ombro, muitas vezes é o nervo mediano, e você fica lá, com ultrassom, trabalhando o ombro, 10, 20, 30 sessões sem resultado, aquele indivíduo vai embora do seu estúdio, te abandona, vai para outro lugar. E você pode trabalhar isso ou no Pilates, ou até mesmo dentro do seu consultório, com recursos de acessórios no Pilates, né? Eu trabalho muito dentro do meu estúdio, eu tenho um estúdio todo montado lindo da Calfer, e eu amo os equipamentos da Calfer porque são de fácil adaptabilidade para os meus clientes, tanto para o Pilates Fitness, que eu tenho educador físico trabalhando comigo, quanto o Pilates fisioterapêutico, tá? E eu também, os educadores físicos também têm esse saber de cadeias neuromiofaciais e de nervos, preciso saber, né? Porque eles também pegam clientes também que já tiveram dor, ou que muitas vezes têm crises e que eles conseguem contornar, e a gente precisa saber como vai trabalhar, compressão ou sensibilização neural. Vou dar uma dica para vocês. O indivíduo que tem compressão, normalmente ele melhora com alongamento. O indivíduo que tem hipersensibilidade, ele piora. Então, a gente tem que prestar muita atenção, tá, na avaliação. Quando ele fala assim, quando eu levanto, eu começo a me movimentar, eu melhoro. Esse indivíduo provavelmente tem sensibilização neural. Porque quando ele começa a se movimentar, eu começo a aquecer, começa a melhorar, começa a circular o sangue. Então, ele fica melhor, tá? Quando ele acorda e sente dor e piora, pode ser compressão. Porque quando a gente acorda, os discos estão inchados por causa do líquido. E aí, esse inchaço dá compressão. Então, normalmente, esse indivíduo tem só compressão. E pode ser que ele tenha compressão e hipersensibilidade, tá? Todos esses tópicos são de fácil aprendizado, porque eu coloco de forma muito fácil para vocês, mas a gente vai precisar de mais tempo, tá ok? A gente vai falar sobre isso, vamos lá. Então, eu já estou dando uma dica importante aqui para vocês, ó. Dor por compressão. Normalmente é queimação, aquela dor que dá queimação, ele fala, está queimando o meu ombro, está queimando a minha escápula. Fiquem muito de olho com essas dores irradiadas para braço e para escápula, que muitas vezes vocês acham que é tendinite. Muitas vezes é hipersensibilidade neural ou compressão. Tudo isso a gente trata com a mobilização neural, tá? Dor tipo facada, ou então aquela sensibilidade que você passa a mão, a pessoa tem hiperreação. Normalmente vem de compressão.
E a dor neural, também chamada de dor inflamatória, é uma dor que segue o trajeto do nervo, é uma dor que é profunda, fica dolorida, é uma dor tipo dor de dente. Normalmente, quando você aperta, ela piora, ou quando você faz alongamento, tá? Mas existem outras formas de saber se essa dor é compressão ou inflamatória. Lina, por que que isso é importante? Porque se você pegar uma dor inflamatória e começar a trabalhar como dor de compressão, você vai provocar uma crise no seu cliente, ele nunca mais vai voltar. Ou ele vai piorar, então ele vai para outro lugar, tá? Então, meu objetivo é trazer autoridade para você, que você tenha essa autoridade de explicar, inclusive, isso para o seu cliente. Na avaliação, e eu cobro a minha avaliação, eu explico qual tipo de dor que ele tem, através dessa avaliação, e mais algumas outras dicas importantes de ouro que eu passo para vocês, vou passar algumas aqui, tá? E ele fica encantado, porque eu estou sabendo o que eu estou fazendo, e eu passo exercícios específicos. Mas, poxa, Marialina, eu trabalho com equipamentos iguais, você vai poder fazer algumas adaptações, e você, com essas algumas adaptações, você já vai conseguir trabalhar esse cliente junto com os outros, tá? Eu tenho aí centenas de mentorados que trabalham em grupos iguais, inclusive eles trabalham com pré-pilates com mobilização neural. Então, eles pegam aquele grupo de 8, 9 clientes e começam os exercícios com a visão da mobilização neural no Pilates. E, assim, é 100% de aproveitamento, gente, porque as pessoas que têm pouco alongamento começam a ter mais alongamento durante a aula, as pessoas que têm dor começam a aula com menos dor ou sem dor, e as pessoas que têm dificuldade com alguns exercícios, como elas começam a ter mais mobilidade, elas começam a ter facilidade e ficam encantados com o trabalho. Então, tem como adaptar em grupos maiores, sem dúvida, sem trabalho, para você começar o trabalho, sem trabalho de perder a cabeça, né? Que você vai chegar lá já com os exercícios prontos e vai saber pegar todo tipo de público. Então, fiquem tranquilos, tá? Então, o nosso objetivo é justamente reduzir o edema intraneural, melhorar ou eliminar esses impulsos epitópicos, que são esses impulsos de dor o tempo todo, que ele vai alongar, piora, vai fazer um exercício, piora, aquele indivíduo que piora com tudo. Vai fazer, fazer um bíceps com 1 quilo já piorou. Isso são impulsos neurais epitópicos, tá? 90%, eu digo para vocês, que grande parte das vezes, 90%, 80%, não é uma inflamação. É justamente, ainda mais na dor crônica, esses impulsos neurais que estão desequilibrados. Tá ok? Gostaria que vocês vissem o depoimento da doutora Pamela, que tem uma equipe enorme na Barra da Tijuca, e vocês vão ver o trabalho que nós fizemos com ela. Conheci a Maria Helena num evento de fisioterapia, onde ela palestrava e eu também, e ela deu um workshop de mobilização neural. E me chamou a atenção, e eu a trouxe para poder treinar a minha equipe, já que eu tenho algumas unidades aqui no Rio de Janeiro. Quis trazer um pouco dessa técnica para melhora de dor lombar e dor na coluna, para colocar no nosso pré-pilates. Começamos a praticar isso. E para os alunos que já tinham dor, nós atuávamos já com alguns exercícios diretamente. Para os que não sentiam dor e não sentem, nós colocamos esses exercícios atuando de forma já preventiva para qualquer tipo de dor, tanto na cervical quanto na região lombar. Para os alunos que estavam sentindo dor, foi absolutamente positivo. Nós tivemos resultados já no primeiro dia, no primeiro atendimento. Então, eu super indico. Está sendo muito bom, muito construtivo, muito importante aqueles resultados do estúdio. Lina, muito obrigada. Então, essa foi a dúvida, né, que alguns alunos me trouxeram, potenciais alunos que trabalham com muita gente ao mesmo tempo. Então, a Pamela, assim como vários mentorados meus, fizeram esse trabalho, tá, de adicionar ao pré-pilates 2 ou 3 exercícios com a mobilização neural no Pilates, que, na verdade, gente, eu chamo de código mobilização neural no Pilates, porque todos os exercícios que vocês sabem, se vocês sabendo, tá, a análise clínica desse exercício, vocês vão saber adaptar. É extremamente fácil, vocês vão simplesmente só saber, tá, um raciocínio clínico para adaptar os exercícios que você já sabe ao sistema neural dos seus clientes. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Primeiramente, o que a gente tem que entender? Lembra que eu falei para vocês, tá? Vai tudo fazer sentido, que nós temos o cérebro, né? Toda a nossa massa encefálica,
que é trazida lá pelo prolongamento da medula, e esses ligamentos denticulados, né, têm contato com toda a face medular, e ele é tensionado também pelos nervos que saem desses forames até a ponta dos dedos, dos pés, das mãos, vísceras, articulações, tecido facial, tudo isso, tá? Existe uma lei para tudo isso que se chama princípio da continuidade. O que é isso? Quando você alonga uma extremidade, você está alongando todo o sistema neural. Então, por isso que muitas das vezes o indivíduo vai fazer um alongamento do pescoço, ele sente dor na lombar, né? Porque o tecido que protege o sistema nervoso central, ele vai até o final do nervo periférico. Então, por isso, a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, vai alongar uma perna. O indivíduo que tem dor no pescoço irradiada para o braço, vai fazer, não tem importância não, ele está com dor no braço, eu vou só alongar a perna. Você vai machucar esse indivíduo, ele vai ter uma crise e vai falar, olha, eu piorei no Pilates. E você vai falar, poxa, é impossível, eu só mexi com a sua perna. Por quê? Porque tem todo o tecido, sistema nervoso central, que está todo, né, comprometido até o final do nervo periférico. Então, você vai alongar a perna, vai puxar o pescoço, vai puxar o ombro, vai puxar a mão. Mas isso também tem um lado bom. Muitas vezes, olha que loucura, mas não é uma loucura. Isso está comprovado pela evidência científica, né? Não fui eu que inventei a técnica de mobilização neural. Isso eu trouxe para a nossa realidade do método Pilates, né? Porque a gente trabalha o tempo todo no sistema nervoso. Quando o indivíduo tem uma dor no ciático, você pode trabalhar a direita, por exemplo, você pode trabalhar a perna esquerda e você vai ter resultado na perna direita. Olha que dica de ouro que eu estou falando para vocês aqui, né? Já aconteceu de pessoas que foram buscar alguma coisa no armário, vê se você já teve esse caso. Eu fui pegar algo no armário e travei o meu ciático. Ela não dobrou o corpo, ela só esticou o braço, mas o fato de esticar o braço já travou o ciático, devido a esse princípio de continuidade. Então, a gente usa esse princípio da continuidade para trabalhar os nossos clientes. Como assim, Maria Lina? De uma forma muito fácil, é aí que chega a facilidade, tá? A avaliação. Na avaliação de 15 minutos, você sabe, tá? Dentro da sua avaliação, você vai tirar 10 a 15 minutos para fazer alguns testes específicos que eu quis facilitar a tua vida para você saber se existe uma compressão ou uma hipersensibilidade neural. Segundo pilar, qual é o complexo que está afetado? É o ciático? É o nervo mediano? É o nervo femoral? O que está acontecendo? Quem é que está afetado? E terceiro, os exercícios que eu vou passar para ele. Quarto, com pequenas adaptações. E aí você vai ver o resultado. Tá? Então, eu facilitei a mobilização neural no Pilates para você. E ali, como eu falo, olha só, escolher os exercícios corretos e principalmente os graus de movimento. Isso é importante, gente. Porque para que serve você? Para mostrar os exercícios que ele deve fazer para ele ter o resultado que ele precisa. Senão, ele faria do Instagram, né? E até onde ele pode ir. Então, um bailarino pode ter uma resistência maior e ter dor. Então, você vai fazer um arco de movimento maior para esse bailarino, para trabalhar a mobilidade neural. Mas e um idoso? Você vai usar o mesmo arco de movimento? Menor. Mas você pode ter um bailarino e um idoso na mesma turma. Você só vai orientar o arco de movimento. Olha que interessante, já estou dando outra dica para vocês. Tá? Então, esse aqui é um dos testes reconhecidos mundialmente, que é o teste de Slump, para você saber se esse indivíduo tem comprometimento do nervo ciático. Tá? Se ele tiver, o que eu faço ali? Eu uso o princípio da continuidade numa flexão torácica, né, numa extensão do pé, e se esse indivíduo tiver dor irradiada, eu sei que eu não posso alongar esse indivíduo, tá? Eu sei que ele já tem aí um comprometimento neural, tá ok? E aí esse indivíduo, tá? Que tem um slump positivo, você vai fazer esse exercício roll-up com ele? Com as pernas esticadas, com os braços alongados na linha dos membros inferiores, com flexão de tronco? Você vai piorar esse caso, porque você vai estar ali hipersensibilizando o nervo. Então, esse exercício, dessa forma, ele é extremamente contraindicado.
mas eu posso e vou adaptar esse exercício para esse indivíduo para trabalhar a mobilidade neural. E esse exercício, né, ele é sensacional quando adaptado, quando usado esse código para indivíduos que têm o SLAMP positivo. Então, por exemplo, eu mostro aqui, tá? Um exercício de mobilização do ciático. Deixa eu ver se esse aqui eu tenho o vídeo. Eu estou fazendo aqui um trabalho de mobilização do ciático deitada, tá? E o que eu vou fazer? Notem que quando eu faço a extensão da perna, ó, subi e fiz a ponta do pé. Desci com o calcanhar, subi com a ponta do pé. Por quê? Quando eu estico a perna, eu relaxo o pé. Então, o que eu vou estar fazendo nesse indivíduo, tá? Eu vou estar esticando a perna, relaxando o pé. Eu relaxo a perna, estico o pé. Então, eu vou estar fazendo isso aqui no nervo. Vou estar mobilizando. Diferente, tá? De eu alongar a perna e ainda fazer uma dorsiflexão. Nota que é diferente, que eu faço um hiperalongamento. Agora, quando eu faço, ó, a extensão da perna e a ponta do pé, eu faço esse movimento. Quando eu desço com o calcanhar, eu faço esse. Então, aqui, olha, só pelo fato de eu ter modificado um pouquinho, né, as alavancas, eu já estou trabalhando a mobilização neural. Então, isso eu posso facilmente orientar uma turma de 3, 4, 5 pessoas para fazer. E você vai ver como vai melhorar quem tem dor e que tem hipomobilidade também, tá? E aí tem umas dicas. A pessoa que está muito inflamada, a pessoa que está com dor agudizada, aí tem umas dicas que são importantes a gente falar sobre isso depois, tá? Então, aqui, olha, eu tenho outra mobilização do ciático. Quando eu estico a perna, eu faço uma extensão do pescoço. Quando eu dobro a perna, eu faço uma flexão do pescoço. Porque eu estou trabalhando o meu neuroeixo, anotem isso, a minha coluna também é associada com o membro inferior, que é o princípio da continuidade, gente. Eu estico a perna, eu não posso esticar minha cadeia posterior, né? Eu relaxo minha cadeia posterior e estico a perna. Eu faço isso. Quando eu estico a minha cadeia posterior, eu relaxo a perna. Então, estou fazendo aqui um trabalho de mobilidade, beleza? Então, gente, na dor neurogênica, desconfiem, né, da pessoa que tem dor, pensem primeiro numa dor neurogênica. Até as pessoas que já sofreram um acidente, muitas vezes elas têm dor ali neurogênica, tá? E não devem ser alongadas. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela foi atropelada há uns 8 meses atrás, e ela ainda tem dor neural. Ela passou todas as sintomatologias, ela não tem mais fratura, né? Mas ela tem uma dor residual ali que ela não pode com alongamento. Então, a gente está trabalhando o quê? Ela veio nos procurar e a gente está trabalhando uma mobilização neural e ela está sentindo uma grande melhora dessa dor no quadril, porque ela teve ali uma hipersensibilização do sistema nervoso periférico dela. Então, se a gente não sabe disso, a gente vai ficar fortalecendo, a gente vai ficar alongando, a gente vai piorar a situação dela e manter ela mais dentro do estúdio de Pilates, mas de forma negativa, até ela desistir da gente ir embora. Então, não é isso que a gente quer. Então, ela com 3 sessões, ela já falou, Lina, eu melhorei muito mais aqui do que 6 meses num outro estúdio, por causa da visão de vocês. Então, é isso que eu quero passar, tá? Então, as pessoas que têm dor e rigidez, é essencial a identificação da origem dessa dor antes da aplicação do Pilates, dos exercícios de Pilates. E antes de se prescrever os exercícios. Não se prescreve exercício antes de fazer uma boa avaliação. Beleza? E aí eu passo para vocês um segundo teste, que é o teste de compressão e descompressão. E aí, gente, eu passo para vocês, tá? Vou passar aqui para vocês 3 exercícios de mobilização neural do Pilates para tratar a cervicobraquialgia. Existe o teste chamado Spooling, que a gente faz antes de tratar a cervicobraquialgia, tá? E para saber se esse problema realmente vem de compressão ou de sensibilização neural. Esses exercícios, eles tratam cervicalgia, cervicobraquialgia, tendinite de cotovelo e de punho. Então, eu vou passar aqui para vocês. Hoje eu vou te mostrar 3 exercícios de mobilização neural no Pilates, que você pode usar para tratar alunos que têm cervicobraquialgia, aquela dor no pescoço que irradia para o braço. Vamos lá? Neste exercício, eu peço para a cliente esticar o cotovelo fazendo uma dorsiflexão, voltar em prono,
E quando ela faz a mobilização em dorsiflexão, no mesmo momento ela faz uma flexão lateral da cabeça contra a lateral. Nesse exercício, eu só trabalho o plexo braquial, o nervo mediano, fazendo uma leve dorsiflexão e retornando em pró. Esse terceiro, eu faço o movimento do braço associado com o movimento da cabeça no mesmo level. Quer mais conteúdo sobre mobilização neural no Pilates? Siga meu perfil. E eu gostaria que vocês escutassem mais essa história de sucesso da Daniela. Depois desse curso de mobilização neural, realmente esses pacientes eles têm conversado com a gente a respeito dessas mobilizações que estão dando muito resultado e estamos percebendo na clínica com uma demanda bem maior de alunos. Não só eu, como os outros profissionais perceberam um aumento muito grande, né, da demanda nas pacientes, não só de coluna, mas tem alguns pacientes com comprometimento neural do nervo mediano, nervo femoral, cervicobraquialgia. Então, realmente, a mobilização neural funciona e muito excelente. A Daniela e a equipe dela, né, do Dr. Adilson, me procuraram e fizeram uma mentoria também com o trabalho de mobilização neural no Pilates. Então, gente, aqui tem algumas especificações, né, de vários alunos, já recebi aí centenas de pessoas, que eu fico muito feliz, tá, com o feedback de vocês, dizendo o quanto que os alunos melhoraram, o quanto que os clientes melhoraram, pessoas que vieram de outro estúdio, então esses alunos conseguiram, né, esses fisioterapeutas e educadores físicos conseguiram fidelizar esses alunos, então eu fico muito feliz, tá? Porque esse conteúdo que eu passei para vocês já podem aplicar, mas ainda tem muito mais nessa formação que eu ministro, tá? Que é o curso Código Mobilização Neural no Pilates. São 3 horas de formação, ela é bem curtinha, mas inclusive com muitos exercícios e principalmente com muito raciocínio clínico avançado. E eu venho trazer para vocês aqui que são alunos da Calfer, primeiramente pedir para vocês me darem o retorno dessas avaliações e exercícios, tá? E quero oferecer para vocês, exclusivamente para vocês, esse programa de promoção dessa formação, que normalmente está no valor de R$ 3.697. Inclusive, vocês vão ter mentoria, vocês vão ter direito a essa mentoria online comigo, ao vivo, onde nós vamos marcar com o Zoom, fazendo orientações sobre os clientes de vocês. Vamos ter um grupo Zap de 1 ano, tá? Normalmente eu fico por 1 mês. Vocês vão ter o privilégio de ficar 1 ano comigo, esclarecendo dúvidas, né? Trazendo casos clínicos, trocando informação, network dentro do nosso grupo. E ainda nós temos os professores convidados, que tem Felipe Scher, Manu Pimentel, vários professores sensacionais que vieram trazer Luma Coelho e outros que vieram trazer abordagens para ainda aumentar a eficácia dentro do estúdio, né? E nós estamos com esse valor de 12 vezes R$ 69,50 o curso completo. Isso para o pessoal da Calfer, tá? Para vocês que compraram os equipamentos da Calfer, sejam bem-vindos, podem me procurar no Instagram, tem aí o QR Code, e nós vamos trabalhar juntos aí durante 1 ano com os clientes de vocês. Então, eu queria agradecer, tá, a presença de todos vocês. Espero e tenho certeza que vocês já vão ter benefícios e resultados com o trabalho que eu passei para vocês hoje. Então, até lá, aguardo vocês. Como pode melhorar? Eu sou Andréa Salles, coordenadora comercial da Calfer Pilates, e eu vou te apresentar como potencializar os seus equipamentos de Pilates da Calfer e transformar essa potência num diferencial para o seu estúdio. Vem comigo! As ombreiras da Calfer, elas são anatômicas e removíveis, e elas possuem 2 regulagens de distanciamento entre as ombreiras, o que te proporciona atender com conforto alunos de diferentes estaturas. Uma das muitas exclusividades dos equipamentos da Calfer é a nossa plataforma de extensão, que possui 2 regulagens de distanciamento do carrinho, que te proporciona atender alunos de diferentes estaturas. A barra prendedora possui 3 regulagens de ajustes que, combinada com 3 regulagens
do freio pino stopper te proporcionam uma série de combinações de tensão nas molas. Step Chair da Calfer maravilhosa! A chair é estruturada em aço, o que te proporciona um equipamento mais robusto, com maior estabilidade, para você atender alunos de diferentes pesos no seu estúdio. Para os alunos altos, você possui a caixa micro, que se encaixa perfeitamente nas medidas da sua Step Chair, proporcionando qualidade e conforto nas suas aulas. A Step Chair da Calfer, ela tem as medidas mais robustas e você tem a opção de adquirir o baú extensor, fazendo, por exemplo, que alunos com um quadril mais largo tenham uma melhor performance nas suas aulas. O Ladder Barrel da Calfer, ele é estruturado em aço, o que te proporciona atender alunos de diferentes pesos com segurança. O Ladder Barrel tem olhais na lateral do barril e na frente do espaldar, te proporcionando uma série de variações de exercícios. O barril mais alongado proporciona mais conforto para alunos de baixa estatura. A caixa micro facilita o acesso do aluno ao barril e o espaldar com 6 degraus te proporciona mais variações de exercício em suas aulas. O Cadillac da Calfer, o estofamento é em EVA, não afunda, não deforma e mais conforto para os seus alunos. O Cadillac mais pesado do mercado é o Cadillac da Calfer Pilates, o que te proporciona mais estabilidade e segurança para os seus alunos. As alças de coxa ou de pés da Calfer são duplas, encaixe embaixo do pé e atrás do calcanhar. Essas foram algumas dicas de como potencializar suas aulas de Pilates de forma que só a Calfer te proporciona. Nos sigam nas redes sociais e até a próxima! Olá, eu sou a Aura Costa e sou responsável pela experiência do cliente no time da Calfer Pilates. Atuo com a linha de frente de atendimento ao cliente desde 2017 e em 2019 decidi me aprofundar de vez no universo de Customer Experience, ou CX. Desde então, me tornei uma verdadeira apaixonada pelo impacto que uma boa estratégia de jornada do cliente pode causar no negócio. Hoje eu vou te ajudar a entender melhor desse mundo e te dar 4 passos para inserir o CX no seu estúdio de Pilates. Introdução ao CX, o que é e por que importa para o seu estúdio de Pilates. A experiência do cliente, ou CX, é o conjunto de percepções que o cliente tem do seu produto ou serviço desde o primeiro contato até o pós-venda. Em um mercado tão competitivo e em constante crescimento como o do Pilates, a experiência do cliente pode ser o seu grande diferencial. Você já parou para pensar como uma excelente experiência pode não apenas fidelizar os seus alunos, mas também gerar recomendações e aumentar a satisfação? Hoje vamos explorar como implementar práticas simples de CX no seu estúdio de Pilates, transformando a jornada do aluno e criando uma base sólida de clientes leais. 4 passos para aplicar a experiência do cliente em um estúdio de Pilates. Vamos ao passo 1. A primeira impressão faz sim toda a diferença. Quando um aluno faz o primeiro contato para conhecer o seu estúdio de Pilates, ele está iniciando a sua jornada com você. Por isso, é crucial que a impressão que ele tenha nesse primeiro momento seja excelente, para que seu estúdio se destaque dos concorrentes. Um atendimento rápido, assertivo e personalizado pode aumentar significativamente as chances de sucesso numa aula experimental. Agora você pode estar pensando, mas Wara, eu já tive muitos alunos que marcaram a aula experimental e simplesmente não apareceram. Como posso melhorar isso com o meu time para que eles realmente se preparem para oferecer atendimento de qualidade e personalizado? O primeiro passo já foi dado. O seu estúdio ofereceu um atendimento rápido e atencioso no digital. Para ser assertivo, é necessário prender a atenção do aluno desde o início. A comunicação na hora de agendar a aula experimental faz toda a diferença. Informe ao aluno que ele terá um professor exclusivo que dará total atenção a ele durante a aula.
Além disso, ressalte que a aula experimental será um pouco mais longa do que a tradicional, pois será dedicada não só ao exercício, mas também para apresentar o estúdio e conhecer um pouco mais sobre o aluno. Esse simples gesto de agregar valor no primeiro contato cria uma percepção de exclusividade e cuidado. Isso faz com que o aluno se sinta único e diminui consideravelmente as chances de ele não comparecer ou desistir antes de se comprometer com mais aulas. Vamos ao segundo passo, a experiência durante a aula. Agora é o momento em que você e a sua equipe farão o que sabem fazer de melhor, oferecer uma aula de Pilates incrível com os melhores equipamentos, com uma atenção diferenciada. Não tem erro, um ambiente acolhedor e cumprimento de tudo que foi prometido no momento do agendamento da aula experimental são fundamentais para garantir uma boa experiência. Aqui o foco é garantir que o aluno continue se sentindo único. Aliás, cada aluno seu é único e ele precisa sentir isso em cada interação. Enquanto ele experimenta a aula, ele não está apenas avaliando os exercícios, mas também o ambiente em que ele está inserido. Ele vai observar como os outros alunos estão sendo tratados, se estão sendo ouvidos, assim como ele. Por isso, é importante garantir feedbacks constantes durante a aula. Isso não só demonstra sua autoridade como instrutor, mas também transmite ao aluno que ele está sendo realmente visto e valorizado, e que a experiência dentro da sua aula será diferenciada. Isso vai ajudar a criar uma conexão mais forte e genuína entre o seu aluno e o seu estúdio. Vamos ao passo 3. Pós-aula, como continuar a experiência do cliente? Aqui o foco é a sua organização e constância. Mas, Wara, eu já tenho os meus alunos e os professores do estúdio para dar atenção. Como vou conseguir me dedicar para um possível aluno? E aí que entra o seu diferencial. Tratar um possível aluno com a mesma atenção e maestria que você dedica para os seus alunos atuais faz toda a diferença. Organize-se para isso, não dá tanto trabalho quanto parece. Após a aula experimental, envie uma mensagem agradecendo o aluno pela sua participação. Já no dia seguinte, mande outra mensagem, solicite um feedback, sejam por meio de um formulário ou diretamente ali no WhatsApp. Aproveite também para informar que, caso ele queira saber mais sobre os planos disponíveis, pode entrar em contato com o estúdio. É fundamental que você leia atentamente o feedback do aluno e responda, garantindo que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Agradeça pela contribuição dele e, caso haja alguma crítica construtiva, analise com cuidado e responda de forma empática. Por exemplo, se o aluno mencionar que achou a aula muito puxada e tem receio de não conseguir acompanhar as demais aulas, aproveite para explicar que no início é normal se sentir desafiado, mas que todos os treinos são personalizados para que ele consiga efetuar e se sinta completamente confortável e irá progredir no seu ritmo. Ouvir o aluno e oferecer respostas claras com autoridade fará com que ele continue tendo uma ótima experiência com o seu estúdio. Agora vamos para o passo 4. A importância da jornada do cliente e a sua fidelização. Acabamos de traçar juntos a jornada do seu próximo aluno e desenhamos o que seria uma experiência incrível para ele. Agora é hora de aplicar a constância, o feedback e a escuta ativa com seus alunos atuais para transformar essa experiência no mundo do Pilates para os seus futuros alunos. Personalizar é muito mais que ajustar exercícios e planos de treino. É cuidar de cada aluno, analisar suas necessidades e entregar o melhor que você tem a oferecer para quem te procura com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. Toda pessoa deseja ser ouvida e validada. Seja diferente, agregue valor ao seu trabalho. Quando você oferece uma experiência única e de qualidade, o seu preço não vai ser um problema. O aluno que busca o melhor não se importará com o preço, porque está disposto a pagar pela experiência incrível que você proporcionará. Agora, você entende que é possível criar uma experiência do cliente inesquecível em um estúdio de Pilates, desde o primeiro contato até o pós-aula. A chave é ser atencioso, empático e consistente, sempre focando nas necessidades e expectativas do seu aluno. Espero que essas dicas inspirem você a olhar para a experiência do cliente de uma maneira mais estratégica e aplicar essas ideias no dia a dia do seu estúdio. Obrigada! Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a experiência do cliente, me siga lá no LinkedIn, Wara Costa.